Bom, pessoal, então agora veremos o desenho dos orbitais em três dimensões e as suas superfícies limites. Bom, nós também desenharemos, além das funções em três dimensões e suas superfícies limites, a densidade de probabilidade, que é quando nós elevamos essas funções ao quadrado. E é ela que tem significado físico ou químico, né? Então, aqui, ó, o orbital 1s desenhado em três dimensões, ele vai ter esta forma aqui, tá? A forma de um chapéu de bruxo, onde esse ponto aqui mostra, né, a região de máximo dessa função. Se a gente cortar isso, né, que a gente chama de superfície de limite, né, do orbital 1s, né, se nós pegarmos esta parte aqui e formos fatiando, né, nós teremos a superfície limite. Né? Logo, geralmente, quando a gente pega os textos de química, os orbitais 1s são representados em duas dimensões como sendo um círculo. Né? Então, vem devido a esta forma aqui. Né? Em três dimensões, uma esfera, como nós veremos. Esse é o orbital 1s. Vamos para o 2s. O 2s, né, ele já vai ter um nó, né, um nó radial. Então tem um ponto em que passa a função vai a zero. Ela passa, né, do patamar positivo vai para o negativo. É bem semelhante à forma do orbital 1s. A única diferença aqui é um nó, então você vai ter um declive aqui, né, da superfície. Né? Aqui não tem um declive, aqui tem um declive que seria um nó. Né? Então, essa região, por exemplo, mais fina, seriam então os cortes, né? Até chegar a um ponto em que depois fica tracejado que passa a ser zero. Tá? Então, o orbital 2s ele seria um pouco maior do que o orbital 1s. Devido àquela ideia que nós já falamos, né? Que n representa, né, os números 1, 2, que são as camadas, e que está relacionado ao tamanho do átomo. Tamanho quanto maior o n, né? Tamanho do átomo. Então temos um nó, né? Agora para o orbital 3s, nós vamos ter dois nós, fica mais profundo esse vale, depois ele volta. Então nós temos regiões positivas, que são essas linhas contínuas, a tracejada é a região negativa da função multidimensional. Tá? Vale lembrar, ou melhor, vale ressaltar que esses gráficos foram feitos por mim, usando a linguagem de programação em Python. Você não vai encontrar, no meu ver, esse tipo de desenho com tal qualidade em livros, de modo geral, não é tão fácil encontrar, e eu acabei fazendo, né, esses desenhos em Python. São dois nós. Nós temos agora a forma de um orbital 2pz, né? Por exemplo, né, ele vai ter orientação. Esse é que é um ponto interessante. Né? Então, lembrando que, por exemplo, um orbital subcamada 2p, ele vai ser desmembrado em três quadrículas, né? Que a gente chama de -1, 0 e 1, ou a gente rotula como sendo, né, x, por exemplo, y, por exemplo, e z aqui, por exemplo. Então, se a gente pegar o z, que seria uma dessas quadrículas aqui, por exemplo, digamos o 1, né, o orbital ml ele nos dá o que? A orientação. Está relacionado com a orientação no espaço. A orientação no espaço. Tá? Então, ele estaria, por exemplo, ao longo do eixo Z. Então, aqui seria o eixo Z. Como nós podemos ver aqui, ó, esse aqui é o eixo Z, tá vendo? Ó, o eixo Z aqui. Ó. Então, PZ significa estar alinhado no eixo Z. E o rótulo, que é a subcamada P, ela dá a forma. Então, aqui nós vamos ter uma forma de um alter. Né? Então, nós vamos ter uma forma de um alter aqui. Ao passo que o S, nós vamos ter uma forma circular. Então, quando a gente pega e faz a superfície de corte, vai ter uma região que vai ser positiva, não tem significado físico, só quando a gente leva isso ao quadrado, e depois fica negativo. A função fica negativa. Sai do patamar positivo, passa por zero e fica um patamar negativo nessa região aqui. Então, nós temos, nesse caso aqui, né, o número de nós angulares, ele vai ser igual a 2 menos 1 número de nós, desculpa, o número de nós radiais é igual a zero, mas o número de nós
angular, né, a angular vai ser igual a 1. Então vai ter um ponto em que ela passa ao zero. Então esse aqui é o plano nodal ou nó, né, angular, né, que é a região que passa a zero. Aí a função sai de um patamar positivo, a gente define aqui contínuo positivo, que é essa região aqui, e essa região aqui, né, negativa, que é essa região aqui de baixo. Temos um nó. Esse é o orbital agora 3DXZ. Ele parece com a forma dele, né? A forma geralmente de orbitais em subcamada 3D são formas de trevos de 4 folhas. São dois, tem forma de trevo de 4 folhas, tem um que parece com uma chupeta de criança, nós veremos depois. Então esse é o orbital 3DXZ, ele vai estar alinhado no eixo X e no eixo Z, por isso o rótulo XZ, que eu já expliquei para vocês. Vai ter duas regiões positivas da função, que são essas aqui, e duas negativas, que são essas duas aqui de baixo. Então essa seria a superfície de corte. Agora vamos falar das densidades. A gente vai levar esses orbitais ao quadrado, né? A densidade eletrônica do orbital S é só elevar a função ao quadrado. Seria então uma função que, na verdade, um orbital é uma função que descreve o comportamento do elétron no espaço. Seria um S e um S elevado ao quadrado, né? O 2S também elevado ao quadrado. Nós teríamos então essas formas, né? Os nós eles continuam. A diferença é que nós não teremos mais patamar negativo, porque tudo que você eleva ao quadrado, se tiver um patamar negativo, fica positivo, né? Mas os nós eles continuam. Então nós teremos aqui um nó apenas radial e aqui apenas dois nós radiais. Então aqui seriam dois nós radiais, 3S, né? E aqui isso mesmo. Então seria 3S, 3 menos L, que seria, o L seria, nesse caso, 0, né? Menos 1 seriam dois nós, isso mesmo. E aqui seria apenas um nó radial. Só um ponto que ele toca o zero. Não vai ter região negativa. Nó. Dois nós. Olha que bonito o 2pz, que como já tínhamos visto a função, elevando ao quadrado o que é negativo fica positivo. Fica parecendo duas montanhas, muito bonito. E aqui, quando a gente pega o 3dxz, quando a gente eleva ao quadrado, fica nessa maravilha aqui, tudo positivo, né? Aqui sim, nós podemos dizer que o elétron tem probabilidades máximas de serem encontradas nesses máximos aqui, ó, né? no alto aqui desse gráfico. Né? E aqui é a mesma coisa, que é a densidade máxima de encontrar o elétron. Quando a gente pega a densidade eletrônica, que é elevar a função ao quadrado, ela passa a ter significado físico. Então esses pontos de máximo aqui são pontos de probabilidade máxima de encontrar o elétron. Né? E o núcleo seria esse ponto zero aqui, no meio, né? Por exemplo. Então, uma representação simplificada, né, desses orbitais. Aqui foi desenhado em 3 dimensões usando a linguagem de programação Python, ficou muito bonito, modestamente. Então nós temos aqui a forma desses orbitais, eles são muito importantes para o curso de Química Inorgânica. Esses orbitais são desenhados dessa maneira, mas eles não apresentam significado físico, apesar de nós usarmos eles para inferir sobre ligações químicas e sofisticar os modelos de ligações, como veremos na teoria de ligação de valência e depois na teoria do orbital molecular, que usa esses orbitais atômicos. Né? Esses são chamados de orbitais atômicos, né? orbitais atômicos do átomo de hidrogênio. Um S, PX, PY e PZ, né? Que a gente também representa por quadrículas, lembrando. Cada um desses a gente pode representar por uma quadrícula. E os Zs, né? Aqui, ó, o Z2 ele parece um halter ou uma chupeta de criança, né? Com um anel aqui no centro. E o resto tudo aqui parece trevos de 4 folhas, né? O DX2Y2, né? E tal.
A gente vai estudar mais eles na química inorgânica, por exemplo, 2, tá? Os orbitais Ds. Mas o orbital S, Px, Py e Pz nós usaremos bastante nesse curso e vocês devem saber a forma dos orbitais, tá bom? Então eu falei que eles vão ter significado físico, todavia é fundamental para construirmos modelos mais sofisticados e ligações químicas. Muito obrigado. Antes disso, desculpem, nós vamos falar agora sobre dada, né, a parte das funções e da densidade de probabilidade. Vamos agora desenhar uma outra representação, né? Vamos desenhar agora a parte apenas angular, tá, deles, que é chamado de harmônicos esféricos, né, em 3 dimensões. Um S, por exemplo, né, teria essa forma esférica. 2px seriam como se fosse 2 ovos, né, um do lado do outro, né, a forma oval, né? O 2px, ou seja, ele estaria, o px ele está é o ml, né, por exemplo, referente ao px aqui, ele estaria, por exemplo, com o eixo x passando aqui no centro, né, como a gente pode ver aqui. O z aqui seria então o eixo que passa nele, né? Nós temos aqui um nó, né, que é um nó que vai passar, que é um plano nodal, né, que é o nó angular, né? Porque o L ele é igual a 1, nós teremos um nó, nesse caso do Px, Py e Pz, né? E aqui quando a gente fala de Py, quer dizer que o plano está em torno de y, aqui, que é esse aqui, esse eixo paralelo. Temos um y aqui paralelo a esse outro, que corta no centro. E o z corta aqui no centro, né? E aqui é o eixo z, por exemplo, né? Que é o eixo z, que é paralelo a esse, que é o y, que é o x. Então essas são as formas. Olha os x, olha que bonito. dxy, dzy, dzx, dz2, dx2, y2. Olha como é que fica bonito, não há significado físico, tá? Nós temos aqui apenas os nós angulares, né, que é igual a L. Então, nesse caso, o L aqui ele vai ser igual a 2. Então, nós teremos o quê? 2 nós, né? Ou seja, serão 2 planos, né? Um plano que corta um perpendicular ao outro, né? Então, seriam 2 planos nodais. Aqui nós teríamos 2 planos nodais, né? E aqui também nós teríamos 2 nós também. Todos eles, né? 2 nós, 2 planos nodais que vão passar pelo eixo, pela origem, que é a origem zero, que significaria o núcleo, né? E uma região de probabilidade contra o elétron, elevando isso ao quadrado igual a zero. Bom, então nós estamos aqui terminando, né, essa parte, né, uma vez desenhado esses orbitais. Então eu vou comentar em breve sobre a evolução dos modelos.